Em poucos instantes, podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. This is Central Control. This is Central Control. Stand by. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line Pomos Charlo. Oi, vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saco, tá começando mais um podcast, Uma Opinião, número 43. E hoje a dupla explosiva, os fodedores de lambreta, os mestres das ilusões, os aventureiros anais, os bastiões da imoralidade estão na área, a dupla Robson Grossman e São José dos Pinhais, como sempre eu, Vinícius Lourenço, Amanda Tales, Vinícius Lourenço, Salles, Vinícius Lourenço, Clarice, Vinícius Lourenço, Santa Maria. Quando notar ausiste esse dia, me dar bruto saudade do Alemanha. acima das 8.000 unidades. Seja um apoiador do podcast Uma Opinião e tenha vantagens exclusivas. Com o valor simbólico de R$6 ou mais, você poderá ouvir os episódios do podcast Uma Opinião antes deles ficarem visíveis no YouTube e no Spotify, ter preferências de mensagens por e-mail ou áudio no quadro Vamos Abrir a Mala e interatividade com os membros do podcast e ouvintes através de um grupo secreto no Facebook. Acesse apoia.se/podcast1opinião, numeral 1opinião, e faça seu apoio simbólico de R$6 e evite o nosso suicídio. Eu nunca comi na minha vida, sério mesmo. Não sei que gosto tem essa merda, não me pergunta, não sei nada. Considerações iniciais. Tive aula de manhã, mas não participei porque eu não tô aguentando mais a professora. Toda aula. Mamãe faltei. Domingo é votações e eu fico um pouco triste com os candidatos que tem aqui onde eu moro. Porque em Curitiba a gente não tem assim muitas opções, né? E mesmo assim eu não moro exatamente em Curitiba, eu moro na região metropolitana, que é São José dos Pinhais. E a gente não tem propaganda eleitoral nenhuma de nenhum candidato na televisão. Então, basicamente, você tem que pesquisar por conta própria, obviamente, né? E tem que ficar pegando aqueles panfletinhos de merda lá, aqueles santinhos. Na verdade, eu só tô ouvindo a Rádio Mais, a RMC20. Rádio Mais aqui eu não escuto mais. Rádio Menos com Luiz Carlos Lorenzetti. Cara, desenterrou um negócio que nem eu lembrava. Assim, eles não falam nem o básico do básico, né? Que seria qual que é vamos dizer assim, a ideologia política dele. Se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, se o cara é liberal, se é centro, não fala porra nenhuma. E eles gastam grana com essas porra desses santinhos, e daí você pega o papel, o que tá escrito lá? Para conhecer minhas propostas, acesse blá 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 blá. Só que aí que tá, cara, a pessoa que tá recebendo esse papel, ela não vai querer acessar essa merda. Então, se você já gastou dinheiro fazendo a impressão dessa bosta, por que você não coloca suas propostas já na porra do papel? Que porra, é? Cambada de filhos das putas. O que os caras fazem? Eles mamam na teta do governo. E assim, não querendo influenciar os nossos ouvintes que
moro em Curitiba, mas assim, eu vejo um monte de gente puxando o saco do Greca, mais conhecido como Bebezão. Foi o Greca? Eu não conheço o cara a nível pessoal, então eu não posso falar se ele é uma pessoa que presta ou não presta, mas tem uma coisa que me marcou bastante, e eu digo isso porque assim, eu vejo um monte de gente puxando o saco dele, principalmente de rádio, que eu não vou citar nomes aqui, mas basicamente o dinheiro dele sem ficar puxando o saco do cara. Então assim, tem uma coisa que me marcou bastante em relação a ele, que eu lembro até hoje, que uma vez fizeram uma matéria num jornal que tem aqui, que é o tal do, acho que é Boa Noite Paraná, Paraná TV, segunda edição, alguma coisa assim. Cara, tá com um delay a nossa comunicação aqui. Mas enfim, a matéria era sobre uma peça de teatro que o Greca tava querendo fazer, que contava a história de Curitiba. Só que era usado dinheiro público para fazer isso e o cara, ele era o próprio autor da peça. Então assim, além do cara ser um megalomaníaco do caralho, ele tava usando dinheiro público para fazer uma porra que não interessa para ninguém. Porque, primeiro, vamos tirar a máscara da cara, né? Ninguém se importa com peça de teatro, todo mundo caga e anda, o pessoal quer ver bunda e futebol. E assim, quem quer saber a história da Curitiba é só ir na porra da Wikipédia. Você não precisa gastar 30 mil reais pra fazer uma merda dessa. Aí depois a equipe jornalística do negócio lá foi indagar o cara, e ele ficou puto da cara e respondeu de uma forma grosseira a repórter e não quis responder. Então, depois que ele viu que isso podia dar cagada pra cima dele, aí ele saiu do projeto, e eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas isso foi uma coisa que ficou bastante na minha cabeça e que eu não vejo mais ninguém falando sobre isso. Então é até meio bizarro, porque algum competidor dele podia usar isso contra ele, mas o pessoal é tão burro que nem lembra. Não querendo influenciar ninguém, mas provavelmente domingo eu vou votar nulo pra tudo que tiver. Só que se você é de São Paulo, eu acho que seria legal você deixar de lado questões ideológicas que você possa ter e usar o cérebro, porque, cara, o Mamãe Falei, ele é o único candidato que, para começar, ele não tá usando fundo eleitoral nenhum. Segundo, que as propostas dele são as únicas que fazem sentido em matéria orçamentária e por aí vai. Então, você pode até ter alguma treta com o cara, não gosta do jeito dele e tal, mas se você for analisar, as propostas dele são as únicas que dá pra fazer de uma forma realista. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com. Então vamos lá, palavra do dia da vinheta antiquada. Tu nunca vai atualizar essa merda aí, não? Palavra do dia de hoje é astronauta. Astronauta, isso me lembra aqueles dementes que não acreditam em viagens interplanetárias e espaciais e da galáxia. Por quê? Porque a Terra supostamente é plana. Astronauta me lembra uma certa expressão, né? Que a gente usa pra dizer o quão aquela pessoa é ruim naquilo que ela faz. Por exemplo, assim... Comparou o Pânico no Rádio com a gente. Tipo isso aí, exatamente. Ah, se o podcast Uma Opinião é bom, o Pânico no Rádio é astronauta. Não! Porra, como é que é? Não, agora entendi. Puta que pariu. Não é bem isso, cara. É tipo assim, vamos dizer assim, vamos comparar assim, um jogador... Que isso? Deixa eu explicar. Já chegou o disco voador! Esse é massa. Esse aí tem duas versões, né? Uma é de 74 e a outra é de... 77, eu acho. 77. Tem uma que o disco voador era branco e vermelho e a outra o disco voador era todo laranja, parecia uma bola de futebol americano, aquela porra. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. O cara me manda um áudio em Wave, tipo, o maior arquivo do mundo o cara mandou aqui. Vamos abrir a mala.
Oi pessoal, tudo bem? O Ivan aqui. Quero contar aqui bem rapidinho, isso acabou de acontecer. Hoje é 13/11, sexta-feira. Vocês lembram quando eu contei do meu padrinho? Ok. Tem outra história fresquinha, não aconteceu hoje. Olha pra vocês, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu tava parado na frente de uma loja, aqui na minha cidade, que é onde eles me colocam, tipo assim, me deixam pra ir varrer os lugares e é onde me buscam. E pra me buscar, a gente tinha passado muito, tipo assim, tava muito além do horário combinado. Infelizmente, eu tinha me esquecido naquele momento. Depois, quando eu fui ligar, eu vou explicar. Eu tava lá esperando, era 10:04, o serviço nosso acabava às 4. E aí eu pedi o telefone emprestado. Nunca pedi o telefone emprestado. A dona da loja, porque é um casal e um dos filhos que cuida, né? Uma moça que cuida, e tem pessoa empregada, etc. Uma mocinha que é empregada falou, não, pode pegar o telefone, não tem problema não. Aí essa moça, que é a esposa do cara, tem fama de ser pau no cu, tem fama de ser chata. Ela já é pela cidade inteira, o povo não gosta dela. Sim, a galera, alguns não gostam dela. E ela falou, pra que você quer pegar o meu telefone? Pegar o telefone? Eu falei, não, pra ligar pro cara que é, tipo assim, o meu chefe, né? A gente me encarregado. Ele, tipo assim, vou ligar pra ele pra saber que você tava querendo me buscar até agora. Aí do nada, ela falou, você tá telefone, não sei o que lá e tal. Eu falei, não, dona, eu tomei café em casa já, eu tô aqui perto de casa, depois eu tomei café, já deixei a mochila, porque na minha mochila tem coisa de serviço, tem marmita, dependendo, se eu ficar longe, né, tipo assim, algumas vezes eu tive que varrer mais longe de casa, eu esquentei a minha marmita no serviço, por exemplo, entendeu? O quadrinho, por exemplo, na hora do almoço eu como e vou ler alguma parada no telefone também, que seja, né, coisas minhas. Eu falei, não, dona, já tomei café, deixei a mochila lá, que aí quando eu voltar de bicicleta, já tá não tem peso nas costas pra trazer, né? Aí do nada ela desenterrou um assunto que agora eu vou contar, depois eu continuo. Nos primeiros dias, eu tava varrendo e tal, e a moça brincou. A primeira vez ela falou brincando, eu entendi que era brincando. Porque, gente, na minha cabeça, o Robson sabe como é que é. Eu sou um cara que vive muito, em certas ocasiões, dependendo do que for assim, da pessoa, do assunto e tal, eu sou arisco, muito arisco. Porque eu sempre acho que é deboche, é tiração com a minha cara. Por quê? Porque na escola eu sofri muito bullying, eu tive que aprender a me virar. Né? Bem nas costas assim, mas eu tive que me virar. Então eu levei pra fora, e realmente algumas vezes eu acerto esse meu instinto, esse meu instinto ligado de briga, vamos dizer assim, né? Esse fator na minha cabeça, realmente me ajuda, porque de vez em quando tem gente querendo fazer um deboche com a minha cara, sabe? Mas enfim, nessa primeira vez ela perguntou, você podia varrer aqui a porta da minha loja, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, dona, eu vou ver, eu realmente não sei, eu acho que nem pode. Porque, gente, eu varro folha, varro galho, titica de cachorro, um monte de coisa. Agora, pedra, terra, depois eles até me explicaram, Ivan, não precisa. Pega tranquilo, é folha, galho de árvore, a sujeira, lixo e tal. Agora, pedra você não precisa não, nem precisa pensar nisso, pode ficar tranquilo. Aí numa outra ocasião eu fui lá varrer de novo, continuar na verdade, porque algumas ruas aqui quando eu comecei, demorava 12, algumas até 3 dias, eram 15, 16, 20 sacos por rua, porque o gozado que, até onde me contaram, não tinha ninguém aqui cuidando do nosso bairro pra varrer, tinha muita gente surpresa, eu tava varrendo pra cá. E... lembrei. Aí no dia seguinte, né, na próxima ocasião que eu passei lá, ela falou de novo, só que tipo assim, dessa vez eu tinha entendido que era mais um tom de cobrança. Vai aqui, não sei o que. Ela falou, ô dona fulano. Que nem o Alberto falou, dona vagabunda, né? Falei, dona fulano, me contaram, me explicaram, eu tenho que contar pra senhora, eu só ficar sabendo já de uma vez. Eles me explicaram e falaram que eu não sou obrigado, não preciso varrer terra, varrer brita, porque aqui, uma britaiada aqui, tem um monte de brita aqui na rua do seu lado e tal, e eu não preciso. Se a senhora quiser, de gentileza, eu posso pegar essas britas, juntar e botar no outro canto. Eu não sou necessariamente obrigado a varrer a brita, colocar num saco e levar embora. Eu posso ajudar a senhora a arredar, né? Tipo assim, pega de um canto e joga pro outro. Isso eu posso. Agora, varrer, etc, tal, eu não posso. Ela, não, bacana, tipo assim, beleza, tal. Aí voltando agora. Nota, ela não pediu, ela não necessariamente pediu, né? Mas ela meio que ficou insistindo, então parece que ela quis jogar verde, eu sei lá. Coisa da minha cabeça. Lembrei. Aí voltando agora, né? Ela do nada falou esse negócio do telefone, perguntou do telefone, e do nada desenterrou esse assunto da brita. Gente, eu tô varrendo, já tem, tipo, 1 mês e pouquinho. E do nada eu lembro disso. Ai, não, pode deixar o telefone aí, porque aquela vez você falou da brita. Aí eu já completei, né? Eu já saquei que ela ia falar, falei, e da terra. Que eu falei que não sou obrigado, tal, que não tem necessidade, etc. Mas eu expliquei isso pra senhora. Mas eu não pedi. Falei, você não pediu, mas eu expliquei. Aquela vez você falou 1, 2 vezes, eu quis explicar a senhora. Mas eu não pedi, não, pode deixar o telefone aí, não sei o que lá. Ela falou meia dúzia de bosta, jogando as verdades na cara dela, tipo esse negócio de, o povo fala mal de você, por isso que ninguém compra aqui, o povo não gosta de você, etc. E ela, mas o que aqui tem, não sei o que lá. Eu falei, olha, tudo bem, obrigado. Botei o telefone no gancho de novo e falei, olha, não sou obrigado a trazer da flor, não, tá? Muito obrigado pelas vezes que você me prestou, não sou obrigado a ouvir isso aqui, etc. Botou o telefone no gancho, saí da loja, peguei nas paradinhas e fui pro lugar. Não gritei, não falei nada, falei, beleza, tá bom, chega, tá, sabe? Fui contar isso pra minha mãe. Minha mãe falou, você tá errado, você gritou na loja dos outros. Eu falei, mãe, do nada ela quis me xingar, quis botar defeito, me criticar. Pra não, tipo assim, ela quis me amarrar um telefone por causa disso, um assunto velho pra caralho, sabe? Eu fiquei desconcertado, porque do nada ela falou isso. Tipo, não, por causa das britas, não sei o que lá. E ela ainda me xingou. E eu expliquei pra minha mãe, falei, mãe, a senhora sabe que eu não gosto de desaforo. De graça ainda, pior ainda, eu respondo. Eu posso perder o serviço, não sei o que, foda-se, eu não gosto de desaforo. Tanto que, gente, quem ouviu o dia que eu desabafei, sabe a merda que tu virou. Eu tive que me defender. E eu repito, gente, dependendo da circunstância, não deixa multar, sabe? Aí eu contei pra minha mãe, ela, tipo, não, você é errado, ter gritado. Eu falei, não, mas não gritei, eu só respondi, não, também não podia, você tá na loja dela. Eu falei, ela sendo grossa comigo? Dando um puta do motivo, me xingando e eu tenho que deixar passar. Eu tenho que ficar calado, fingir que eu não ouvi. Eu falei, não, só sabe como funciona comigo, eu não gosto disso. Eu não tenho que ser de barato. Enfim, gente, obrigado. Eu espero que o Robson tenha cortado os né? Porque de vez em quando eu esqueço, lápis de memória é complicado. São complicados, né? E é isso, eu acredito que seja isso. E aproveitar, recomendar um negócio que no dia que deu cagada, um quadrinista chamado Joe Sacco, ele faz quadrinhos sobre, ele faz reportagem em formato de quadrinho, sobre guerras, etc. Vou recomendar Palestina, uma nação ocupada, fala sobre a guerra da Palestina, óbvio, e uma história de Sarajevo, né, que é lá daqueles buracos da Europa. Recomendo esses dois pra vocês. Muito obrigado aí, valeu por terem me ouvido. Um abraço, um beijo na mão de todos. Valeu.
Pior que o áudio do cara tá melhor do que quando ele grava com a gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível. 8 minutos, tá bom. Mas como que o Ivan sofreu bullying na escola? Ele é ruivo. Segundo a lógica dos desenhos animados, ele é quem faz bullying. Pois é. O Ivan, ele tem uma predisposição a tretar com o velho que é incrível, né? Sim. Eu acho que o Ivan, ele tinha que ter sido um pouco mais amigável com a senhora. Por exemplo, ele podia ter entrado com um calçãozinho, um shortinho, com um pedaço do saco aparecendo, pra seduzir ela. Aí, se o cara desse uma bimbada na véia, o cara ia poder usar o telefone pro resto da vida ali. O cara podia até mandar um zap pra gente aqui. Quem sabe o cara gosta de MILF? Bom, se bem que aí já não é nem MILF já, né? Já é anciã já. A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram. M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. Qual é a sua história edificante de hoje? Na verdade, o meu Vamos Abrir a Mala é uma denúncia, uma reclamação, na verdade, né? Um assunto seríssimo aqui. Agora o podcast virou um reclame aqui auditivo. Eu gostaria de fazer um relato aqui sobre uma questão que já foi abordada em um podcast anterior, que agora eu não vou lembrar qual que é o número. Há um concurso de uma editora chamada Dark Side Books. O que eu tenho a reclamar para vocês? Tô falando igual o Ivan aqui. Então, pessoal, fazer uma reclamação aqui. Eu tinha, essa editora, Dark Side Books, ela tinha feito um concurso e que envolvia várias categorias que você podia assinar um contrato com essa editora, ou seja, para lançar seus projetos, além de você ganhar um prêmio de 20 mil reais, você, né, fazer parte do cast da editora. Sim. Só que o que aconteceu, meus amigos? Eu me cadastrei em um monte de categoria lá, inclusive em uma delas eu acho que não ia dar muito certo, porque eu coloquei história em quadrinhos do Cadeia, mas só poderia colocar histórias que não foram mais do que tantos por cento divulgadas anteriormente. Então, se eu já lancei história, tecnicamente eu não poderia participar com isso, mas, né, eu mandei roteiros, mandei até link do podcast, pra você ter uma ideia. Os caras devem ter ficado horrorizados vendo isso daqui. Aí, o que aconteceu? Eles falaram que todo mundo que fizesse, ou no caso se cadastrasse para esse concurso, receberia um e-mail de confirmação. Só que a questão é que eu nunca recebi nenhum e-mail de confirmação. Daí o que eu pensei? Bom, eu vou pelo menos indagar eles se o meu cadastro tá tudo ok aqui, né? Pra saber se eu tô realmente participando desse concurso. Só que aí eles não responderam o meu e-mail. Aí, meses depois, eu insisti de novo nisso, mandei e-mail com a mesma pergunta, só que usando um outro endereço de e-mail, também não responderam. Aí eu fui até a página deles no Facebook, que uma vez eu já tinha mandado uma mensagem e eles tinham me respondido, mas não era em relação a isso. E aí quando eu fui ver para mandar a mensagem, não tinha mais nem o ícone que você podia mandar mensagem. Ou seja, como se eles tivessem tirado essa possibilidade. Então a partir daí eu já comecei a achar isso um tanto quanto esquisito. E ao que tudo indica, tá com cheiro de marmelada no ar aí, né? Botar um Rovial Investiga em cima disso aí. Porque o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles já deviam ter pessoas em mente para publicar e eles fizeram esse concurso só para aumentar o acesso na página deles. E quanto mais acesso, mais grana com publicidade, né? Só que o que mais me deixou barbarizado e consternado tudo é que hoje saiu o resultado dos vencedores, né, e tal. E assim, é uma história pior do que a outra que foi selecionada. Claro que quando a gente fala em gosto, é um lance subjetivo, né? Mas eu gostaria de fazer uma breve análise com o senhor junto, que o senhor lesse as sinopses das histórias que ganharam, para o senhor ver como tem assim uma certa as três coisa mais estranha. bem colocadas. São 5 categorias. Ah, tá. Porque quando o senhor ler, o senhor vai entender onde que eu quero chegar. Eu espero que o meu comentário não soe racista, mas, assim, só uma informação curiosa. Dos 7 que estão aqui, 5 são afrodescendentes, tá? Negão romântico.
Porco de Raça, por Bruno Ribeiro. Uma distopia humana, sombria, visceral, potente, violenta e repleta de horror. Na obra acompanhamos um professor negro falido. Começou. Preso a Pra uma que essa informação é cadeia de importante? Preso a uma cadeia de acontecimentos inescapáveis que o levam a uma jornada rumo à própria degradação física e psicológica a partir do momento em que é capturado, confinado e obrigado a fazer parte de um ringue de lutadores formado por párias sociais, degladiando-se a gosto de espectadores da alta social. Funde distorce vários gênios e subgêneros da ficção pura ao revisionismo histórico, compondo um enredo que combina entretenimento com crítica social dura. Em meio a esse mapa movediço de gore, niilismo e visões Esquisitas, mas é estranha. ainda oferece uma abordagem muito íntima. Que foi? Ai, tava bom, cara. E complexo sobre ancestralidade, legado. Gado apagamento. Qual é apagamento? Boa pergunta. Muito bem. Conclusão, história de lacração. Né? Próximo. Mais uma vez, né, apelando para questões raciais. Vamos lá. Quadrinhos, Aurora, por Rafael Calça Idiota. Uma graphic novel. Ela não fala graphic, né? Graphic, é que nem a nona. Pô, é melhor aí. Uma graphic novel. Ó, uma graphic novel sensível e emocionante que mostra as conquistas de 3 gerações de mulheres de uma família, conduzidas pela força e luta da avó Aurora. A avó bizantina. Aurora, que trabalha como empregada doméstica desde os 10 anos de idade. A história é feita de sorrisos, dores e dramas que transformarão os leitores de maneira poderosa e foi inspirada nas jornadas pessoais das avós, mães e tias dos quadrinistas Rafael Calça Idiota de São Paulo capital, que também se dedicaram arduamente para que os filhos pudessem estudar e conquistar uma vida melhor. Meu querido Rafael Calça Cagada e dióxido de carbono. Isso, eu ia falar isso. Boa, cara, vocês fizeram uma história em quadrinhos, ou melhor, uma graphic novel? Ou vocês fizeram uma cartilha de primário? É cartilha. Olha cartilha, essa merda! Quem que vai comprar uma porra de uma história em quadrinhos dessa com essa história? É, pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus mesmo. Tipo assim, os caras deram 20 mil reais pra isso. Tipo assim, os caras vão ter prejuízo. Ninguém vai comprar essa merda. Ah, com certeza, olha só, cara. Mas o show de horrores não acabou ainda. Outras narrativas, Dores do Parto, por Jéssica Consato. O projeto vencedor da categoria Outras Narrativas é o roteiro do curta-metragem de horror Dores do Parto, de Jéssica Gonçato, São Paulo. São Paulo. Com uma ambientação poderosa e personagens marcadas pelas decisões tomadas no passado. O curta aborda o lado sombrio da maternidade com elementos metafóricos e sensoriais para contar uma história de egoísmo, assassinato,
Como é que é? Com elementos metafóricos e sensoriais para contar uma história de egoísmo, assassinato e manifestação da psique. Então tá, deixa eu Lambreta tentar. psicodélica. Deixa eu tentar entender isso aqui. Eu não entendi porra nenhuma. Eu nem sabia que maternidade tinha lado sombrio. Os A maternidade metafóricos. é o lado sombrio. Não, e eu acho que essa história, na realidade, deve ser alguma coisa relacionada com isso. Deve ser tipo, coitado da mulher, Abortismo. e sei lá, ela fez um aborto e sei lá. Mas enfim, não deu pra entender Se a porra mulher nenhuma, tivesse porque... dado o cu, não tinha engravidado, caralho. Sim, essa é a moral da história. Mas assim, não dá pra entender nada, porque primeiro ele fala que é um roteiro do curta-metragem e depois ele fala que o curta aborda tal. Então assim, o que ganhou foi o vídeo que eles fizeram ou foi o roteiro do vídeo que eles fizeram? Que provavelmente filmaram com o celular. Tu tem que respeitar a tua mãe, cara. Porque a tua mãe, ela te pariu. Pariu, cara! Ela ficou 9 meses com a barriga cheia, daí foi lá, abriu as pernas e pra sair a cabeça. Aí puxou, nasceu você. E agora tem uma categoria que era a que eu mais tinha esperança de ganhar, que era o desenvolvimento de projetos, porque eu mandei vários roteiros de As Aventuras do Lula e Robin, e eu imaginava que eles pudessem ser transformados em histórias em quadrinhos através de algum desenhista e coisas assim. Mas dá uma olhada no que ganhou. Ô pessoal que tá ouvindo aí, só uma coisa. O Vinícius, ele teve que sair aqui da gravação porque ele vai ter que dar a bunda pra um cavalo e morrer. Então eu vou ter que terminar aqui de ler as 2 últimas categorias. E eu também queria deixar claro que nós iríamos comentar 2 ou 3 matérias de notícias escabrosas, mas que justamente pelo fato de que ele não vai estar presente no resto dessa gravação, para eu não ficar falando sozinho aqui igual um idiota megalomaníaco, então eu decidi simplesmente terminar aqui com essa porra dos livros, e aí na semana que vem a gente traz essas matérias que não vão entrar ou novas matérias. Então eu peço desculpas a vocês, se bem que o podcast ele vai de mal a pior, então vocês já deveriam estar esperando por esse tipo de falta de qualidade. Então vamos lá. Desenvolvimento de projetos é a categoria. O vencedor foi Imaginários Pluriversais. E as autoras são Isa e Pétala Souza. Bom, acho que continuando a tradição aqui, eu vou fazer uma voz de retardado. As irmãs Isa e Pétala Souza, São Paulo SP, criadoras de conteúdo no Instagram, @afrofuturas, pautadas na decolonialidade em contextos de raça, gênero, classe, representatividade e articuladoras do movimento Leia Representatividade. São as contempladas com a mentoria para expandir imaginários pluriversais, narrativas representativas na ficção. Um estudo que traz um panorama teórico para organizar e amadurecer os significados dos aspectos da representatividade na criação literária, construindo diálogos socialmente transformadores através da literatura. E eu só tenho uma coisa a dizer. Olha só, eu morri de tédio só de ler isso. Ninguém vai ler isso aqui. E para finalizar, na categoria não ficção, nós temos Um Monstro no Cinema, por Alex Barbosa. E eu tenho que tirar o chapéu para esse cara aqui, porque esse foi o único que é realmente interessante aqui e me parece ser bem feito, com um tema que não é apelativo e não é lacração. Alex Barbosa, Itabuna, Bahia, doutor em Cinema, Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ, apresentou um estudo aprofundado da figura do monstro no audiovisual, de suas origens ao cinema contemporâneo. A obra coloca a Dark Side ainda mais próxima do ambiente acadêmico, que vem moldando novos profissionais fundamentais para a formação de uma nova geração de cineastas brasileiros de horror. Então é isso aí, pessoal. Eu estou sem palavras e eu acho que a melhor coisa que podemos fazer é encerrar esse podcast. O número 43, Ramira. Se inscrevam, deixem o seu like, comentem e compartilhem. Então até a próxima semana. Fiquem com Deus e um beijo na sua alma. Podcast Uma Opinião.
podcast Uma Opinião. Online pomos já do Discontinue.